Chegamos ao quarto vídeo. Vamos compartilhar a tela. Isso aqui. Isso aqui, essa confusão aqui, eu me perdendo, para variar. Cadê aqui? Quarto dos 7 vídeos programados. Vamos continuar agora a questão de destruindo a tese que o destino é imposto pela natureza do homem, que é uma natureza egoísta e aquisitora. O que nós vamos mostrar aqui? Que para o Marx, já vimos no vídeo anterior, no terceiro vídeo, que o homem não tem em si a sua essência, que não existe uma natureza humana, né? Que o homem é como um papel em branco, que você pode escrever, né? E para o Marx, então, o que torna o homem egoísta, que é o que você vê, empiricamente você vê um homem egoísta, o que torna ele egoísta é a troca. Que a troca, ao contrário do que diz o discurso burguês, que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa excelente, que propicia liberdade, uma série de vantagens para o homem, o que o Marx vai mostrar? Que ao contrário disso, o que ela faz atormenta a vida do homem. A troca é o tormento da vida. Bom, se você não assistiu os 3 primeiros vídeos, por favor, não assista esse, né? Você não vai entender direito as coisas. Você vai ter uma visão parcial, você vai fazer uma leitura com base num arcabouço prévio, que não é o que está exposto aqui, certamente não é, com quase toda certeza, quer dizer, obviamente isso é probabilístico, um ou outro não vale, isso não vale para um ou outro, mas para a esmagadora maioria das pessoas, vale a afirmativa de que o que elas vão fazer? Elas vão assistir esse vídeo, levar as coisas que estão sendo ditas nesse vídeo para o arcabouço que ela tinha antes. E, portanto, vai ter uma compreensão errônea, uma falsa compreensão, né? Então, quais foram as principais lições do segundo vídeo? Que Hegel é uma mistificação filosófica, pois o finito existe, o finito não é mera aparência do infinito, o pensar deriva do ser, o movimento do conceito, ideia, razão, Deus, o nome que você quiser dar, não determina o movimento da realidade, e a história não tem um destino. Ora, se você não assistiu o segundo vídeo, provavelmente você não está entendendo nada do que está aqui. Isso aqui é grego, tá certo? Então você precisa assistir o segundo vídeo para entender a importância disso para ver o terceiro vídeo, as lições do terceiro vídeo. O que tem aqui de importante no terceiro vídeo que a gente precisa trazer para esse quarto vídeo? Que compreender para o Marx é compreender em uma história como atividade sensível. É compreender os aspectos dessa atividade sensível. É apreender o movimento específico dessa atividade sensível específica, né? Como fazendo isso? Partindo de um fato presente, investigando a origem, o nascimento, o desenvolvimento, as conexões íntimas entre suas diferentes formas. Tá certo? São 2 bloquinhos que você tem que ver. E o que quero chamar a atenção aqui? A relação entre atividade sensível e aspectos da atividade sensível. O que Marx vai tentar entender são os aspectos dessa atividade sensível, né? E a atividade sensível, o que é? É sempre um fato presente, não é uma coisa específica, mas é uma atividade sensível, é um fato presente sensível. Nos manuscritos, né? O que ele diz? Qual é o fato econômico nacional presente do qual ele vai partir? De que o trabalhador tanto mais se empobrece como o ser humano, quanto mais riqueza gera. Ou seja, a questão do Marx não é uma questão de distribuição de renda, a questão do Marx é a questão da humanidade, né? Então, esse trio aqui, atividade sensível, aspectos, fato presente, né? Com isso, você entende o que ele tratou no Ideologia Alemã. Qual é o fato sensível presente, fundamental, que ele está falando do Ideologia Alemã? É a produção da vida. E o que ele fala da produção da vida? Ele fala, olha, para haver vida, é preciso haver homens vivos. Para haver homens vivos, é preciso produzir homens vivos.
Então, o fato básico, fundamental da vida é a produção da vida. E não como uma característica divina imposta, né, como expressão de algum movimento da razão, como aparência do conceito. Por isso que é importante ter entendido, ter assistido o segundo vídeo, para poder entender o terceiro, que ele está falando essas coisas no terceiro. A produção da vida, para o Marx, é uma necessidade prática, né? Como ele diz, perguntar para um ser superior e acima do homem não faz o menor sentido. É uma pergunta que não cabe na forma como ele está analisando a produção da vida. E aí ele chama atenção, você tem, né, a produção da vida, você precisa produzir alimento, alojamento, vestuário, outras coisas, e o homem é o único que produz instrumentos de produção, né? Nenhum outro ser vivo produz instrumentos de produção, né? Assim como o homem é o único ser vivo que produz sua vida mediante o trabalho, né? A abelha não trabalha, a formiga não trabalha, elas produzem a vida mediante programação genética. Só o homem produz sua vida, né, mediante o trabalho, ou seja, antecipando na mente o resultado da sua ação. E é preciso produzir outros homens, né? Então, a produção da vida tem uma dimensão material, uma dimensão social. E aí, quando você olha para isso, você vê algumas características, alguns aspectos, né? Um primeiro aspecto é o aspecto da cooperação, né? Para fazer outros homens, você precisa de cooperação homem e mulher, senão não faz outro homem, né? E também, imediatamente, ressalta o aspecto da divisão do trabalho, porque o homem entra com instrumento de produção e a mulher com outro instrumento de produção, né? Isso não é só na reprodução humana, isso acontece também na questão do alimento, alojamento, vestuário, tá certo? Porque quando a mãe amamenta a criança, né, você tem aí uma cooperação e uma divisão do trabalho, tá certo? E quando você vai produzir, né, algumas coisas faz um homem por causa da sua característica física, né? Marx chama atenção, né, para a característica corporal do homem que o distingue dos outros seres vivos, né? Então você vai ter o homem fazendo alguns trabalhos e as mulheres fazendo outros, as crianças fazendo outros trabalhos, tá certo? Então isso já grita, né, que a produção material e social já grita que dois aspectos, da cooperação e da divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho, ela evolui, né? Por quê? Porque no começo você tem uma divisão do trabalho no sexo, né, que a gente já falou. Mas depois a gente também falou na divisão do trabalho segundo características pessoais, de idade, de local, de força física, né? E por fim, ela culmina na evolução com a divisão do trabalho em trabalho braçal e trabalho intelectual. Aí você percebe uma coisa interessante, que do mesmo jeito que você tem a cooperação, a divisão do trabalho na produção da vida, o homem vai tendo a consciência de que ele vive em comum com os outros homens. Diferente dos outros animais, a consciência do homem sobre a vida é diferente, né? Então, essa consciência ela vai ser inicialmente agregária ou tribal, é uma coisa instintiva, é uma coisa primária, né? É quase que uma religião da natureza, porque ele vê a natureza como um ser, né, imbatível, né? Ela se desenvolve e acaba chegando, quando você tem a divisão do trabalho pura, que é a separação entre trabalho braçal e trabalho intelectual, a consciência pode virar uma coisa que representa algo que não representa nada de real. Por exemplo, a teoria, a filosofia, a religião, né? Do mesmo jeito, né, a questão da linguagem. Para a cooperação e divisão do trabalho, você precisa estabelecer certas comunicações. E aí você desenvolve linguagem por uma questão prática, uma necessidade prática. E da mesma forma os sentidos, né? Que você vai desenvolvendo gostos, olfatos, olhares, tudo isso depende da maneira como você está produzindo a sua vida, que é uma maneira que muda ao longo do tempo por causa da interação entre os homens, com uma acentuação da cooperação, da divisão do trabalho, da consciência, da linguagem,
você vai mudando também os sentidos, né? Qual é o motor disso tudo que está por trás disso tudo? É que o atendimento de uma necessidade gera novas necessidades. E qual é uma necessidade fundamental para o Marx? É o crescimento da população. Então, o crescimento da população coloca necessidades, que geram novas necessidades, que afetam, que intervêm aqui na questão da produção da vida na dimensão material, na dimensão social, nos sentidos, na linguagem, na consciência, no trabalho e na cooperação. Ou seja, tudo isso que é apresentado pelo discurso burguês de cooperação, de trabalho, consciência, linguagem, sentido, todas essas coisas como características inatas ao homem, né? Colocadas no homem por Deus ou por alguma coisa assim, tá certo? O Marx está dizendo não, nada disso é inerente ao homem. Tudo isso é desenvolvido socialmente, pela interação entre os homens. Portanto, a produção da vida, ela é um produto social desde o início. Daí que não faz o menor sentido você perguntar por um ser superior e acima do homem que criou o homem. Não faz o menor sentido. Marx está explicando a vida sem precisar recorrer a um ser superior e acima do homem. Então, sintetizando isso, o que Marx diz? O homem se não tem em si sua essência. Ou seja, ele está seguindo Feuerbach, ele é puro Feuerbach. O homem é o que e o como produz. O homem é socialmente determinado. O homem engendra o próprio homem mediante o trabalho. Aqui, puro materialismo. Esse é o materialismo. Quer dizer, você não precisa de nenhuma explicação. Toda coisa externa é fruto do que saiu do real. Não é a coisa externa, não é a ideia que produz o real. Ao contrário, ela é a apreensão. Marx explica o real, né, pela necessidade de produção da vida, é uma necessidade prática, tá certo? Remete de novo ao capítulo 2, ao vídeo 2, onde a questão do Demócrito e do Epicuro, né? Se é uma imposição externa ou não, o que é a vida, se é externamente imposta ou se ela é endogenamente imposta, né? Então, por isso que eu digo, tem que ler tem que assistir o vídeo 1 para entender o contexto, o vídeo 2 para entender, porque ele é importante para entender o vídeo 3, e agora, entendido isso no vídeo 3, a gente pode passar para o vídeo 4. O que é o vídeo 4? Ora, se o homem não tem em si a sua essência, como diz o discurso burguês, e aqui basicamente lembro que foi ideologia alemã o nosso suporte, o que torna o homem egoísta? Porque, de fato, o que você vê é um homem egoísta. E aí nós vamos ver os excertos e os manuscritos, que é o quarto vídeo. Então, podemos entrar no quarto vídeo. Vamos começar, vamos lá para o excerto, né? Produção da vida. A produção da vida, o homem, tem uma dimensão de produção material e também tem uma dimensão de produção social. Você tem uma relação com o seu produto, seja material, seja social, né? Isso é uma propriedade privada, é uma propriedade exclusiva, é uma relação exclusiva, uma relação privada, né, de você com o seu produto. Quando a vida é regida pela troca, e aqui é o fato presente que o Marx está estudando, né, o que acontece? Essa relação com o seu produto se estranha, se separa, se externa, se aliena de você e ganha uma vida própria, né? Ora, vamos dar um exemplo. Eu produzo laranja, né? Você produz tangerina. Eu tenho uma relação com a laranja, né, que ela é a expressão de mim, né? Você tem uma relação com a tangerina que é uma expressão de você. Quando nos reunimos, né, eu levo laranja, você leva tangerina, né, nós nos deleitamos com as nossas frutas. Quanto mais laranjas você chupar, mais feliz eu fico. Quanto mais tangerina eu chupar, mais feliz você fica, né? É uma relação, não faz sentido falar você e eu. Aquelas frutas expressam a nossa vida em comum. Elas são a expressão de mim e expressão de você. A gente se identifica com aquilo, a gente se enxerga naquilo. Quando a gente se reúne para chupar fruta, é uma alegria só, né? É um contentamento, é uma troca de experiências, de sensações, e não de produtos.
Por quê? Porque não tem valor, não tem preço, não tem nada. Quanto mais laranja você chupar, mais contente eu fico. Quanto mais tangerina eu chupar, mais contente você fica. Não tem nenhuma equivalência, não tem nada, né? Nenhuma medição. Ora, quando é pela troca, não, o que que acontece? Vai ter uma dimensão de equivalência e vai ter uma dimensão de valor. Portanto, a relação que eu tenho com a minha laranja e a relação que você tem com a sua tangerina muda. A relação de prazer que você tem com a tangerina e eu com a laranja, ela sai de mim, vai para você, de você sai de você e vem para mim. Então, o que que acontece? Nós criamos uma propriedade, uma relação, uma propriedade privada alienada, em separado de nós. E aí nós vamos começar a medir. Estamos falando de troca, nós estamos começando o quê? A medir. Nós vamos fazer equivalência entre laranja e tangerina. Tá certo? E quando nós estamos falando em fazer equivalência, nós estamos falando em valor, valor de troca. Tá certo? E aí, se você olha para como desenvolvendo o processo, o que, que você percebe? O surgimento do dinheiro. O que, que é o dinheiro, diz o Marx? É a existência sensível mais cômoda da propriedade privada alienada. Ou seja, entenderam isso? O que, que essa passagem da propriedade privada alienada para o dinheiro não é que um causa outro, que a propriedade privada alienada vira equivalente, que vira valor, que vira dinheiro, não é isso. Dinheiro é a existência de uma coisa, valor que é uma característica que está presente na propriedade privada alienada, que é o equivalente, ou seja, equivalência e valor de troca são aspectos da propriedade privada alienada. Então, vamos enfatizar isso com calma, vamos chamar atenção, porque isso é muito importante na compreensão. Vamos lembrar aqui do Colette, no Marx e Hegel, dizendo, olha, a questão entre o processo real e o processo lógico. O movimento do conceito, para o Marx, não determina o movimento real. Não é porque você alienou a propriedade que necessariamente vai chegar no dinheiro. O dinheiro não é o destino da propriedade privada. Ele é a aparente existência mais cômoda. Não é que você não tem um determinismo. Marx está olhando os aspectos, né? Opa, pulei aqui. Não, tá certo. O real. Vamos dar um exemplo disso. O Marx no Capital. O que, que ele fala? Ele fala, olha, apenas a ação social pode fazer determinada mercadoria se tornar equivalente geral. Dinheiro. Tá certo? Ou seja, ele está falando que é ação social, não é o movimento do conceito. Não é que a propriedade privada vai virar dinheiro. Ele está dizendo que o que faz virar dinheiro é a ação social, e não o conceito. A ação social não é a expressão do conceito, não é a expressão da lógica. Né? E diz ele, a primeira forma de dinheiro foram os escravos e as coisas dos povos nômades. Ou seja, o que, que ele está colocando em questão? A questão de que, antes disso, deixa eu falar aqui, e aí o Marx alerta no prefácio, a segunda edição, a descrição no plano das ideias pode dar errônea impressão de uma construção a priori, de que o movimento do conceito determina o movimento do real. O que o Marx está falando, né, e chama atenção o Colette no Marxismo e Hegel, é o seguinte, você não tem uma filosofia da história, a história não tem um destino. E aí você entra com o aspecto da contemporaneidade da história, porque você está olhando para o que aconteceu na história e você está racionalizando. Você está dizendo, olha, como é que chega no dinheiro? Você tem uma relação do homem com o seu produto, quando você produz a vida mediante a troca, aí essa relação se aliena, ela tem uma dimensão de equivalente, tem uma dimensão de valor, e a existência sensível mais cômoda disso, dessa propriedade privada alienada é o dinheiro. Ele está explicando, ele não está dizendo, não está dando determinação. Não é que o dinheiro necessariamente vai surgir porque é o mais racional, como diz a burguesia, porque é o mais inteligente. Não, não é isso que o Marx está falando. Ele está dizendo que né, foi uma coisa que aconteceu historicamente, e aí ele está racionalizando. O que, que o Marx está falando? Ele está fazendo? Ele entrou na bruma para mostrar que não há mistérios e mostrou o quê? A inteligibilidade da história. O que o Marx está falando, esse esqueminha que eu montei aqui, tenta fazer, é mostrar a inteligibilidade da história, e não que
a história caminha num sentido só, num determinado sentido. Bom, então vamos retomar aqui, né? Dinheiro, o que que é? É a existência sensível mais cômoda da propriedade privada alienada. Aí o que que diz o Marx? Olha que coisa interessante. Ele diz assim, preste atenção, o mais importante não é que o dinheiro é a existência sensível mais cômoda da propriedade privada alienada. O mais importante é que as qualidades humanas são transferidas para o dinheiro, que é a existência sensível da propriedade privada alienada. Olha que coisa interessante, qualidades humanas são transferidas para o dinheiro. Isso que é o fundamental no dinheiro. O Marx não está preocupado. Ele diz, olha, o fundamental do dinheiro é que ele captura as qualidades humanas, né? Ora, o que que é isso? É o estranhamento, né? Separação, né? E é o quê? Coisificação. Na hora que a qualidade humana foi transferida para o dinheiro, que é a existência sensível da propriedade privada alienada, o que que o homem se transformou? Em coisa. Está aqui, está gritante. É a questão da coisificação. É do fetichismo, porque quem é que é humano? O humano não é o humano é o dinheiro, né? Ora, está posto. Não foi no Capital que ele descobriu essas coisas. Está aqui, nos excertos. A questão da coisificação, do fetichismo, do estranhamento, esse imbricamento entre essas coisas, né? Que não vou ficar positivistamente tentando qualificar o tal conceito, a precisão do conceito, é irrelevante para o Marx. O relevante, o que, que ele diz? É que você transferiu as qualidades humanas para o dinheiro. Quem tem vida, quem é humano é o dinheiro, você virou coisa. O que, que é o conceito positivista? Isso para o Marx é irrelevante. Quando o homem, na sua relação com a natureza, relação com as coisas, relação com os outros homens, não é ele próprio quem faz a mediação, mas essa mediação é transferida para o dinheiro. A mediação mediante o dinheiro constitui-se uma entidade que está fora e acima do homem. Quem que é Deus? Deus é o dinheiro. Isso aqui é Deus, né? Vamos voltar aqui para o esqueminha. O que que ele está mostrando com isso? Que o sujeito virou escravo do dinheiro. Ele diz explicitamente, né? Ora, o que que é isso? O sujeito se torna predicado, seu predicado é o ponto do colete. Presta atenção no Marx, ele está sempre mostrando o quê? A inversão sujeito-predicado, que o sujeito se torna predicado do seu predicado. Vamos voltar para os manuscritos. Tudo aquilo que tu não podes, o teu dinheiro pode. O teu dinheiro pode comer, beber, ir ao baile, ir ao teatro, viajar, saber de arte, saber de erudição, saber de raridades históricas, saber de poder político. O dinheiro pode comprar tudo aquilo, pode apropriar-se de tudo aquilo para ti. Ele é a verdadeira capacidade. Mas o que ele é, mas se ele que é tudo aquilo, que pode tudo aquilo, não deseja senão criar-se a si próprio, comprar-se a si próprio. Por quê? Pois tudo mais é seu servo. E se tem o senhor, tem o servo. Não necessito mais do servo. Portanto, todas as paixões têm de naufragar na cobiça. Explicou a questão do egoísmo do homem. Recorrendo ao Goethe, é muito legal essas duas coisas aqui, do Goethe e do Shakespeare. O que é para mim pelo dinheiro que eu posso pagar, isto é, o que o dinheiro pode comprar, isso sou eu, o possuidor do dinheiro. Tão grande quanto a força do dinheiro é minha força. As qualidades do dinheiro são minhas qualidades e forças essenciais. O que sou e consigo não é determinado de modo algum pela minha individualidade. Sou feio, mas posso comprar para mim a mais bela mulher. Portanto, não sou feio, pois o efeito da fealdade, sua força repelente, é anulado pelo dinheiro. Sou um ser humano mau, sem honra, sem escrúpulos, mas o dinheiro é honrado e, portanto, também o é seu possuidor. O dinheiro é um bem supremo, logo é bom também seu possuidor. O dinheiro me isenta do trabalho de ser desonesto. Sou, portanto, presumido honesto. Sou tedioso, mas o dinheiro é o espírito real de todas as coisas. Como poderia seu possuidor ser tedioso? O dinheiro pode comprar para si pessoas ricas de espírito. E quem tem poder sobre os ricos de espírito, não é ele mais rico de espírito do que o rico de espírito?
Eu que, por intermédio do dinheiro, consigo tudo que o coração humano deseja, não possuo eu todas as capacidades humanas? Meu dinheiro não transforma, portanto, todas as minhas incapacidades no seu contrário? Se o dinheiro é o vínculo que me liga à vida humana, é o vínculo que liga a sociedade a mim, é o vínculo que me liga a sociedade ao homem, não é o dinheiro o vínculo de todos os vínculos? Não pode ele atar e desatar todos os laços? Marx, recorrendo agora ao Shakespeare. O dinheiro é a prostituta universal, é o proxeneta universal dos homens e dos povos, é a divindade visível, a transmutação de todas as propriedades humanas e naturais no seu contrário. O que é Deus? É a capacidade de fazer do nada algo e do algo nada. É o que o dinheiro faz, ele transforma todas as coisas no seu contrário, né? O dinheiro é a confusão e a conversão universal de todas as coisas. O dinheiro confraterniza as impossibilidades. Voltemos para o quadrinho aqui dos excertos. O que acontece, então? A relação homem-homem se torna não essencial. A relação homem-coisa se torna essencial. O outro é irrelevante. Então, você entende a insensibilidade para a miséria, que é uma característica dessa sociedade. Você tem milhões de pessoas vivendo indignamente, metade da população ganha até R$ 400 por mês, né? E você acha isso a coisa mais natural do mundo. Ninguém se indigna que tem metade da população vivendo em condições, em guetos, né? É completamente insensível, o outro é absolutamente irrelevante. Por mais que tenha os falsos discursos de humanidade, de religiosidade, aí precise ir lá olhar na introdução, né? O que é, por que o Marx está batendo na religião, na religiosidade, tá certo? Aí você entende melhor essa questão da irrelevância do ser humano. O trabalho, né? Quando você tem a troca, quando você produz para troca, vira o quê? Trabalho para ganhar vida. Se antes eu produzia laranja para dividir com você, né? Para partilhar a laranja com você, e você produzia tangerina para partilhar comigo, né? Agora não, eu produzo para vender para você e você produz para vender para mim. Então, na realidade, eu estou produzindo para ganhar a vida. Eu não olho para a laranja e não vejo mais ela. Não me vejo mais nela. O que eu vejo é uma coisa inseparada, estranha de mim, né? Inseparada de mim. Ora, isso faz com que o meu trabalho, que é um trabalho limitado, exclusivamente para ganhar vida, seja um trabalho que me é estranho, separado de mim, externo a mim, né? Trabalho inseparado. Eu não me reconheço. É uma coisa que parece que não é minha. Eu trabalho, mas parece que não sou eu que estou trabalhando. E aí, nos manuscritos, ele explica. Significado de trabalho externo, estranhado, alienado. Significa que o trabalho não pertence ao ser do trabalhador. Significa que o trabalhador não se afirma no seu trabalho, que o trabalhador se nega no seu trabalho, que o trabalhador não se sente bem no seu trabalho, que o trabalhador se sente infeliz no seu trabalho, que o trabalhador não desenvolve qualquer energia física ou espiritual livre, que o trabalhador mortifica sua física e arruína seu espírito, que o trabalhador só se sente junto de si quando fora do trabalho, que o trabalhador, quando está no trabalho, se sente fora de si, que o trabalho não é voluntário, que o trabalho é forçado, obrigatório, que o trabalho não é satisfação de uma carência, que o trabalho é apenas um meio para satisfazer necessidades fora do trabalho. Significa que o trabalho é um trabalho de autossacrifício e de mortificação. A estranheza do trabalhador em relação ao seu trabalho manifesta-se de forma tão pura, plena, quando não existe coerção física ou de outra forma, pois ele foge do trabalho como foge da peste. É a alegria das férias, do final de semana, da exaustão, quer dizer, o trabalho é um trabalho estranhado, um trabalho externo, sufocante, né? Mas você só trabalha para poder, quando está fora do trabalho, ter algum prazer, alguma alegria, né? A externalidade do trabalho aparece para o trabalhador como se o trabalho não fosse seu próprio, mas de outro, como se o trabalho não lhe pertencesse, como o trabalhador no trabalho não pertencesse a si mesmo, mas pertencesse a um outro. É exatamente isso que o assalariado se sente.
né? Assim como na religião, a autoatividade da fantasia humana, do cérebro e do coração humanos atua independentemente do indivíduo sobre ele, como uma atividade estranha, divina ou diabólica. Olha aqui, trabalho externo, estranho, alienado, fantasia humana, divina ou diabólica. Bom, está aqui. Estranhamento, coisificação, fetichismo, está aqui. Assim também a atividade do trabalhador não é sua autoatividade, ela pertence ao outro, é a perda de si mesmo, a produção da vida e a mortificação da vida, né? Ele não se encontra com a vida, ele se perde na vida, ele se separa da vida. O trabalhador produz maravilhas para os ricos, mas privação para o trabalhador. O trabalhador produz palácios para os ricos, mas cavernas para o trabalhador. O trabalhador produz beleza para os ricos, mas deformação para o trabalhador. O trabalhador produz espírito para os ricos, mas imbecilidade, cretinismo para o trabalhador, né? Ele passa a vida inteira trabalhando, quando ele está velho, vai ter uma aposentadoriazinha, beleza, né? E cada vez mais em função de interesse, de garantia de interesse dos ricos, você quer acabar com a aposentadoria, com a previdência dos trabalhadores, né? Então, o que a gente viu? No Ideologia Alemã, Marx associou o trabalho com a humanidade, trabalho e vida humana. Nos exercícios, nos manuscritos, ele tratou de quê? De trabalho externo, trabalho estranhado, trabalho alienado, né? Estranhamento da vida, cisão da vida. E sobre isso tem um videozinho no YouTube, o Play, que eu não posso passar por causa da questão dos direitos autorais, que é sensacional, não pode perder. É maravilhoso, é um impacto isso, né? E o que esse vídeo mostra? Que a produção da vida sobre mercado, propriedade privada alienada e a mortificação da vida. Se você entendeu essas coisas do Marx, quando você vê isso, você vai ver o vídeo não como uma questão moral, mas como uma imposição do jeito de viver sobre mercado, propriedade privada, garantida pelo Estado. A produção da vida é a mortificação da vida. A produção da vida sobre mercado, propriedade privada alienada garantida pelo Estado, é a mortificação da vida. Vamos continuar aqui. Ó, trabalho para ganhar vida, trabalho externo, trabalho estranho, estranhado, alienado. O que é isso? Produção da vida e mortificação da vida. Batendo, que é para decorar isso, né? E aí o que o Marx fala? Olha, disso aqui, do trabalho externo, estranhado, alienado, surge o quê? A propriedade privada e o assalariamento. Olha que coisa, de onde é que surge a propriedade privada? Do trabalho externo. O que você é o trabalho externo? É um trabalho que foi imposto, né, a você, uma divisão do trabalho que foi imposta a você. E aí você cria o quê? A propriedade privada. Por que você cria a propriedade privada? Porque você vai trabalhar para o outro. Parte do trabalho, você vai trabalhar para o outro e vai ficar com uma parte para você. Então, desse trabalho externo, o que o Marx está chamando a atenção é que surge conceitualmente a propriedade privada e o assalariamento. E aí, o que você vê? O que você associa? Troca, trabalho externo, propriedade privada, assalariamento, mortificação e tormento da vida. Vamos retornar aqui a lembrança, de novo, o vídeo 1, as coisas que a gente viu. Entrar na bruma. O que o Marx, o que entrou na bruma? Propriedade privada, mercado garantido pelo Estado. O que é isso? É o mais inteligente arranjo institucional inventado pelo homem. É o ápice da razão, é o fim da história. O que o Marx faz? Ele entra na bruma. O que ele faz? Ele traz à tona a verdade da existência empírica. Qual é a verdade da existência empírica? Que a produção da vida é mediante a troca, tem uma dimensão de trabalho externo, estranhado, alienado, que é o sufoco, o trabalho sufocante, que tem uma dimensão de propriedade privada, que tem a dimensão de assalariamento, né? Que é tormento, a mortificação da vida. Ou seja, tudo isso são dimensões de uma coisa, o que é? É a produção da vida mediante a troca. Não é que ela causa, não tem causação, é que quando você produz a vida, mediante a troca, o teu trabalho de produzir a vida vai ser um trabalho externo, estranhado a você.
né? Você vai produzir, trabalhar para o outro, então está aí a propriedade privada, você vai ficar com uma parte para você, está aí o assalariamento, e a tua vida vai ser um sufoco. Então, a produção da vida, mediante a troca, ao invés de ser a sua liberdade, na realidade é o quê? É o seu tormento, é a sua mortificação. E olha que interessante, de novo, voltando lá ao vídeo 1. O que é, e é isso que ele acabou de mostrar nos manuscritos, nos excertos. Olha como isso é coerente com o que ele falou na introdução à crítica e filosofia do direito do Hegel. A indignação é o patos da crítica. A crítica não é um bisturi para uma cirurgia recuperadora. A crítica é uma arma dirigida contra o inimigo que se quer destruir. A crítica deve descrever a pressão sufocante que umas esferas sociais exercem sobre outras. É isso que ele está fazendo. Ele está desnudando, destruindo, né? Fruto de quê? Da indignação, enquanto, lembra daquela história? Produz palácios para os ricos, né? Produz belezas para o rico, para o trabalhador produz o quê? Miséria, deformação e sofrimento. Ou seja, não é uma crítica econômica que o Marx está fazendo. Não é uma, ele está fazendo uma crítica da vida, ele está falando uma crítica da vida que se leva, do sufoco que uma esfera social impõe sobre a outra. Reduzir esse trabalho a uma questão de economia é uma loucura, é uma insanidade, é uma cegueira ideológica, né? Ele está discutindo o quê? É a pressão sufocante. Por quê? Você gera, deixa eu ver se eu vamos voltar aqui, esse ponto aqui, não, deixa, desculpe, eu fiz bobagem aqui. Eu quero voltar aqui. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Esse slide aqui. O que ele está? Trabalho externo e estranho, produz maravilhas para os ricos, mas privação para o trabalhador. Produz palácios para os ricos, mas cavernas para o trabalhador. Produz beleza para os ricos, mas deformação para o trabalhador. Produz espírito para os ricos, mas imbecilidade e cretinismo para o trabalhador. Tá certo? Ou seja, ele está descrevendo, quando ele faz a crítica da troca, quando ele desnuda, desvela, desmistifica a troca, o que ele está fazendo? Ele está apenas, né, mostrando o sufoco da vida. Ele está mostrando, espírito da introdução à crítica e filosofia do direito do Hegel. Não é, não é uma obra de economia, não é. É a crítica no sentido da destruição que ele tanto chamou a atenção, né? Vamos voltar agora para os slides. Vamos ter aqui um pouquinho mais rápido. Aqui. Isso aqui. Ok? Então vamos aqui. O Ideologia Alemã, ele mostrou que o ato vital é a produção da vida e que é feito mediante o trabalho. Nos excertos, nos manuscritos, ele mostrou que, olha, que quando você produz a vida mediante com um mediador externo, com a troca, né, você, mediado, chega na mediação pelo dinheiro, o que você transforma? O ato vital num ato alienado, né? Ou seja, trabalho e vida estranhada. Trabalho e vida tormentosa, martirizante, né? A produção da vida mediante a troca do dinheiro é o martírio da vida. Bom, vamos ainda retomando para fazer a ligação com os vídeos anteriores. Na tese de doutorado, o que ele liga? Imposição externa com opressão. Aí, no questão judaica e na crítica à filosofia do direito, ele vai bater no quê? No Estado. Como é que isso aparece? Como o Estado e o direito. Nos excertos e nos manuscritos, ele vai bater no quê? Na divisão do trabalho e na troca. O que ele vai mostrar? O trabalho externo, que tem a dimensão de propriedade privada, de assalariamento, né? Que é o quê? A mortificação da vida. Então, você tem uma linha, né, lógica, né, da obra do Marx. Para quê? Para mostrar a opressão que uma esfera social exerce sobre outra. Para desmistificar, para desnudar
para desvelar, para destruir o discurso burguês que apresenta a vida sobre propriedade privada, mercado garantidos pelo Estado, como sendo o ápice da razão, como sendo, né, o arranjo institucional mais inteligente já inventado. O que o Marx está mostrando? Não tem nada de inteligência. O que tem é sufoco. Isso é sufocante. Então, vamos lá. Voltar para os manuscritos. O que ele vai falar da economia política, o Marx? Fala, olha, ela toma um dado que precisa explicar a propriedade privada. Isso é um dado. Então, ela não espera, se recusa a explicar. Cria leis férreas, né? Quando ela cria leis férreas, ela torna o real irrelevante. Toda vez que acontecer uma coisa diferente, não tem relevância, só tem relevância aquilo que ela disse que vai acontecer. Ela descarta aquilo que não se coaduna. De novo, volto a chamar a atenção para a questão do jeito de analisar do Marx, dos vídeos anteriores. E o que a economia política faz? O egoísmo é o único motor da sociedade, né? Ela transforma o egoísmo no único motor. Tudo gira em torno do egoísmo. A base da sociedade burguesa, descrita pela burguesia, é o egoísmo. O fundamento é o egoísmo. E isso nós vamos ver agora no próximo vídeo, que é no 5º vídeo, né? Esse que é um desdobramento desse quarto, né? A economia política ignora a relação entre trabalho e trabalhador, que é um ponto que ele vai retomar também no Capital. Quer dizer, quando você ignora, você cria um mundo fantasioso, maravilhoso da troca. Por que o mundo da troca é um mundo maravilhoso? Porque você não vê a relação do trabalho com o trabalhador. Então você omite, você joga para baixo do tapete aquilo que é o sofrimento, que é o sufoco da vida, né? E então a economia política apenas descreve o movimento do trabalho externo, da propriedade privada alienada e do dinheiro, que é tudo a mesma coisa. Ou seja, o que o Marx faz? Ele retira o véu, desnuda, desvela, destrói a economia política. Ele não está consertando, ele não está estudando a economia política, ele está mostrando a fraude, a farsa que é a economia política, a quem ela serve, a que papel ela tem de legitimadora da opressão de uma esfera social sobre a outra. O Marx é um destruidor da economia política, ele não é um economista, ele é o cara que está destruindo. Bom, já estamos nos aproximando para o fim, a pergunta que fica é o seguinte, bom, aí o tal do socialismo de mercado, se é assim, né? Como é que fica? É isso que nós vamos mostrar. Não faz o menor sentido falar em socialismo de mercado. Toda essa literatura de socialismo de mercado não tem correspondência com o Marx. É uma autonomização, é uma criação, né? Uma separação, um estranhamento, é uma alienação do Marx, por mais que ela recorra ao Marx. Por tudo que a gente viu até agora, não faz o menor sentido falar em socialismo de mercado. Vamos avançar aqui. Ó, aquele esqueminha que eu acho que é bem ilustrativo, né? O que ele mostra? Que a vida sob troca é uma vida estranhada, né? O outro é irrelevante. Ora, se é assim, o que é o homem? O homem é um ser abstrato. Na realidade, o ser empírico, o que é o homem? Egoísta, asocial, ferramenta maquinal e um monstro físico espiritual. E continua o Marx. Sua necessidade, seu desejo, sua vontade pelo meu produto é um laço que te torna em uma posição de dependência em relação ao meu produto. É um laço que te torna dependente de mim. Longe de serem meios que lhe dariam poder sobre minha produção, são, na verdade, os meios para me dar poder sobre você. Estabelecemos, assim, uma relação social cuja base é a pilhagem mútua. A intenção de roubar, de enganar, está necessária presente no pano de fundo. O homem é um ser abstrato. O ser empírico, o homem de verdade, é egoísta, asocial, ferramenta maquinal, monstro físico e espiritual, né? A comunidade é baseada na pilhagem. Ó, que sufoco, né? Então, o que acontece? O capitalismo é uma bosta. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque a troca. A produção da vida mediante a troca é uma bosta. Ela gera essa deformação, né? Ela gera esse homem, esse ser empírico que é ferramenta maquinal, monstro físico e espiritual. Gera uma comunidade baseada na pilhagem, né? Ora, se é assim,
né? Se a troca é uma bosta, o capitalismo é uma bosta, como é que você pode falar em socialismo de mercado? Por que você não pode? Porque, para o Marx, a origem do sufoco na vida está na troca. Se tem mercado, né, tem troca. Se tem troca, tem todas essas características negativas. É um contrassenso falar em socialismo de mercado. Então, qual é a conclusão desse nosso quarto vídeo? A produção da vida, em condições de mercado e propriedade privada alienada, garantidas pelo Estado, né, é o tormento, o martírio, o drama da vida. O homem é um ser abstrato, e o ser empírico é egoísta, asocial, ferramenta maquinal, monstro físico e espiritual. A comunidade é baseada na pilhagem. Então, o Marx, na realidade, com esse estudo que alguns veem como um estudo econômico, mas na realidade é um estudo do modo de produzir a vida, né? É um estudo que desnuda, desvela, desmistifica, destrói, mostra a farsa, a mentira do discurso burguês sobre as maravilhas da vida no mundo da troca, né? Então, não é um estudo de economia, é um estudo sobre a vida, sobre o sufoco da vida. Aqui estão as obras, né, que, baseados nesse quinto vídeo, né? E o que é que a gente fez? Juntou a tese de doutorado, Crítica e Filosofia do Direito e Hegel, Sagrada Família, a Miséria da Filosofia, e foi ler o Ideologia Alemã. Aí lembro que, com base nisso, a gente leu os manuscritos e os excertos, né? E agora nós vamos ver a questão judaica, onde Marx critica e destrói os valores dos direitos burgueses, né? E o Capital, que é a culminação da crítica da destruição da economia política, certo? Então, fim do quarto vídeo. Espero ter ajudado aos que vieram até agora. Espero sinceramente ter ajudado. Até o quinto vídeo.